Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre vertedores, mais especificamente do vertedor retangular de soleira delgada e do vertedor triangular de soleira delgada, que vocês já viram, né, na aula teórica lá no começo do semestre, e agora nós vamos fazer a parte de laboratório, a parte prática. Então, nós temos aqui uma equação que está ligada ao vertedor retangular de soleira delgada, né? Depende da largura do vertedor, depende de uma carga e a vazão vai sair daqui. Temos também um coeficiente de vazão, que nada mais é que uma correção nessa vazão, que nós vamos calcular através da equação de Francis. A equação de Francis envolve a carga e envolve também o paramento. O paramento nada mais é do que a altura do vertedor. E nesse caso, a altura do vertedor em relação ao fundo do canal, nós medimos e ela é 15 centímetros. Com relação a essa carga, nós faremos as medidas no canal. Então, iremos até o canal, usaremos um equipamento que se chama ponta linimétrica. E essa ponta linimétrica, eu vou posicionar a ponta na linha d'água, ou seja, aqui, e vou fazer uma medida que se chama leitura da ponta ou LP. E vou posicionar a mesma ponta linimétrica na crista ou soleira do vertedor e vou fazer uma leitura da referência, que a gente chama de zero da ponta. Leitura da ponta menos o zero da ponta vai ser a carga. Essa carga a gente coloca aqui na equação e com isso a gente consegue determinar a vazão que está escoando no canal através do vertedor retangular de soleira delgada. Temos também o vertedor triangular, né? Vamos ajustar aqui a câmera para pegar o vertedor triangular. Aqui está a vazão ligada ao vertedor triangular. Então, a carga está aqui, né? A mesma carga que nós vimos aqui no vertedor retangular serve para o vertedor triangular. Só que no caso do vertedor triangular, a soleira ou a crista nada mais é do que o vértice do triângulo. Então, o posicionamento da ponta vai ser na linha d'água, a montante do vertedor e a soleira ou crista vai ser no vértice do triângulo. L da ponta menos o zero da ponta vai ser a carga em metros, que eu vou colocar aqui na equação, e aí a vazão vai sair em metros cúbicos por segundo. Então, nós vamos ao canal e vamos fazer dois ensaios. Um ensaio com uma vazão mais ou menos de 5,5 litros por segundo e o segundo ensaio com uma vazão menor. Lá no canal, nós temos dois vertedores. Primeiro, um retangular de soleira delgada e mais à frente, um triangular de soleira delgada. Então, nós vamos determinar a carga no primeiro, que é o retangular, e depois vamos determinar a carga no segundo, que é o triangular. Tudo isso para uma mesma vazão. A vazão que está passando no canal. Nós estamos em escoamento permanente, ou seja, a vazão é constante em relação ao tempo. Nós vamos dar uma olhada no medidor do canal, vamos anotar essa vazão para podermos comparar e calcular o erro que teremos nas vazões que vão vir dos medidores. Então, esse é o objetivo da nossa experiência hoje. Bom, estamos no canal, agora nós vamos fazer as medições. Aqui temos o vertedor retangular de soleira delgada, né? O escoamento está indo da esquerda para a direita. Então, nós vamos medir a carga sobre o vertedor, que seria o quanto de água eu tenho acima da crista do vertedor, que é esse pedaço aqui, também chamado de soleira do vertedor. Então, aqui nós temos a ponta linimétrica que nós vamos utilizar para fazer essa medida.
Então eu vou posicionar a ponta milimétrica na linha d'água e vou fazer uma medida que eu chamo de L da ponta, leitura da ponta. Aqui nós temos uma escala e aqui nós temos um nono, né? Então, a minha leitura aqui, essa escala é em milímetros, né? Ela tá entre o 250 e o 251. Então, eu tenho que saber qual vai ser o décimo de milímetro. Então, vai ser 250,7, mais ou menos. Por quê? Porque é a coincidência, né, da medida aqui do nônio com a minha escala à esquerda, né? A coincidência do décimo de milímetro. Então ficou 250,7. Mas esse número não significa nada. Nós precisamos saber qual é a referência. A referência é a soleira do vertedor. Então, nós vamos posicionar a ponta em cima da soleira. Opa! Posicionamos, né? E agora vamos medir de novo. Nós estamos com entre o 210 e o 211, né? Então vai ser 210,5, mais ou menos. Então esse vai ser o zero da ponta. Agora nós vamos verificar o vertedor triangular. O vertedor triangular nós também temos que determinar a carga sobre o vertedor. Aqui é a mesma coisa, né? Coloco a minha ponta milimétrica montante do vertedor triangular. Faço uma leitura aqui, né? 160, está entre o 168 e o 169. Qual seria o décimo de milímetro? 168,2, mais ou menos. O próximo passo é saber qual é a referência. Então, vamos posicionar a ponta aqui, acima da soleira. A soleira é exatamente o vértice. E agora passamos a leitura novamente. Está entre 64 e 65. 64,2 para o zero da ponta. Bom, então aqui nós temos o medidor do canal, né? Vamos considerar que esse nosso medidor é o mais correto. Então veja, vamos trabalhar com uma casa após a vírgula só, porque ele oscila bastante. Então a vazão que está passando nesse canal é 5,2 litros por segundo. Dessa forma, então, finalizamos as nossas medidas aqui no canal. Bom, então agora nós anotamos os nossos dados para o ensaio 1 e para o ensaio 2. Então vamos verificar aqui como é que ficou, né? Então no ensaio 1,
né? Nós usamos essa vazão aqui, que é 5,2 litros por segundo. Aí temos, né, o L da ponta do vertedor retangular, o 0 da ponta, e para o vertedor triangular, o L da ponta e o 0 da ponta. São esses dados que vocês vão utilizar para completar o memorial de vocês, né? Desenvolver o memorial de vocês. Fizemos o ensaio 2 também, né? Aqui está o ensaio 2. Então, aqui estão os dados, né? Utilizamos uma vazão menor de 3,4 litros por segundo. Então, temos para o vertedor retangular o L da ponta, o 0 da ponta, que é a referência, e para o vertedor triangular, o L da ponta e o 0 da ponta, que é a referência. Para completar o memorial de vocês, vocês vão precisar calcular a velocidade no canal, porque vocês vão precisar calcular o termo cinético. Então, essa carga da qual nós falamos, né, é uma carga potencial. A gente não está incluindo aqui o V ao quadrado sobre 2G, que é o termo cinético. Por quê? Porque geralmente o escoamento num canal convertedor é um escoamento lento, então a velocidade é muito baixa e acaba sendo desprezível. Mas essa carga aqui é a carga disponível no escoamento. Então eu tenho aqui a soma, né? Essa carga seria, a carga total seria a potencial mais a cinética, então seria a carga que nós medimos lá no canal, mais o V ao quadrado sobre 2G. Tem uma pergunta no memorial de vocês que pergunta exatamente isso, né? Se há uma variação na vazão se eu acrescentar o termo cinético na carga. Então, nós vamos calcular, né? Para o primeiro ensaio, que é aquele que tem a vazão maior, nós vamos calcular esse V ao quadrado sobre 2G. Então, a velocidade é a vazão sobre a área, a vazão do ensaio, mas nós não vamos usar a vazão do ensaio porque não sabemos ainda. Então, nós vamos usar a vazão do medidor do canal, que é os 5,2 litros por segundo. E a área vai ser o quê? Vai ser a base do canal, que é 30 centímetros, vezes o Y, né? Então, o que é o Y? O Y vai ser o paramento, que é 15 centímetros, mais a carga que vocês determinaram lá no ensaio. Com isso, vocês descobrem a velocidade, eleva ao quadrado sobre 2G, soma com a carga e recalcula a vazão, né? Então, a vazão com o termo cinético, será que ela modifica em relação à vazão sem o termo cinético? Isso é o que está sendo perguntado lá no memorial de vocês e vocês vão descobrir. Bom, então, esse memorial que vocês estão fazendo, vocês vão ter que entregar. Eu vou estipular uma data para entrega, vocês vão entregar pelo Moodle. E o memorial, ele está à disposição na turma meta do Moodle. Esse memorial, ele deve ser manuscrito, mesmo porque o que está lá no Moodle é uma versão PDF. Então, eu aguardo a entrega de vocês para a data estipulada. Bom trabalho!